Quer saber tudo sobre El Niño? E Laninha também, né? As suas causas, consequências e por aí vai? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente vai entender um pouquinho hoje um dos fenômenos mais complexos que existem e confesso pra vocês, mais sem resposta que existe, porque existe muito mistério em torno da climatologia, tá? Existem vários pontos que a gente não consegue explicar propriamente, que é o fenômeno do El Niño. Então eu vou trazer pra vocês as causas conhecidas e as principais consequências desse fenômeno, tá? Para a gente conseguir entender, eu preciso dar uma base para vocês do que realmente acontece ali. Porque é bem possível que quem já ouviu falar no El Niño fale assim, é o aquecimento anormal das águas do Pacífico. Não é que tá errado, mas é uma explicação simplista. E aí você tem que ficar decorando uma série de consequências, sendo que se você entender o fenômeno, fica muito mais fácil você pensar, tá? Aqui eu fiz para vocês um desenho de uma situação normal. Aqui nós temos a América do Sul esquemática, beleza? Aqui, galera, o 23 graus sul, que é o trópico, o 0 graus a linha do Equador, Oceano Pacífico, que é onde a mágica vai acontecer, aqui a Austrália, e beleza, tá? Qual que é a ideia, pessoal? Primeiro eu vou mostrar para vocês a situação normal. Normalmente o que acontece? Sempre. Nós temos uma circulação de ventos aqui. Existe um vento chamado de vento alísio, que é o vento que sopra das áreas subtropicais, aproximadamente 30 graus, tá? Em direção às áreas equatoriais, que é justamente a região da linha do Equador. Então esse vento vem, passa pelo zero, aí ele sobe, volta para cá. Aí ele vem do 30, vai para o zero, sobe e volta para cá. Essa circulação de ventos que constantemente acontece, a gente vai falar de célula de Walker, tá? Talvez vocês conheçam, galera, numa outra visão como célula de Hadley, tá? Mas aqui a gente vai conhecer como célula de Walker. Essa que fica fazendo com que os ventos alísios em superfície fiquem indo daqui do 30 graus em direção ao zero. E percebam que esse vento, ele não vem retinho pelo mesmo meridiano. Ele vem levemente inclinado aqui para a esquerda, tá bom? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, esse vento está circulando ali na América do Sul, a gente tem uma corrente marítima super importante, que é a famosíssima corrente de Humboldt. Para quem não sabe, galera, a corrente de Humboldt é conhecido como um dos pais da geografia, tá? É o pai da geografia física e é um cara super importante, tá? Um dos fundadores ali da ciência geográfica. Essa corrente de Humboldt, ela tem como principal característica ser uma corrente fria. Claro, né? Ela vem aqui das áreas subpolares, galera. Então o que acontece, ó? A corrente imagina que aqui é a água do Pacífico. Pacífico, região equatorial, sempre recebendo muito calor, muito quente e tal. Quando a corrente de Humboldt, a corrente marítima, ela vem vindo e ela se choca, galera, convenhamos, é uma corrente quente, mais leve, menos densa, aliás, e a corrente marítima fria, mais densa, mais pesadona. O que a corrente marítima fria faz? Ela se instala por baixo dessa água quente. Isso numa situação normal. Só que ao mesmo tempo, está soprando o vento alísio. O vento alísio, ó, é isso aqui, ó. É ele soprando e empurrando a água quente superficial e fazendo subir essa água fria. Então, de novo, ó, as águas quentes do Oceano Pacífico aqui, recebendo muita iluminação, pá, beleza. Vem a corrente de Humboldt, uma corrente fria, se instala por baixo da água quente, por ser mais pesadona, o vento alísio sopra, empurra a água quente superficial e faz subir a água fria. Esse fenômeno de empurrar a água quente superficial é um fenômeno que acontece muito nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Na costa do Pacífico, que é um fenômeno conhecido como a ressurgência. Ressurgência, ou seja, a ascensão da água fria, que estava lá nas profundezas do oceano. E isso só acontece por conta do vento alísio. Então o vento alísio, toda a água quente que tinha aqui em cima, ele vai empurrando para essa região mais a oeste. Se a gente for observar então, olha isso, galera, a Austrália vai ficar com uma concentração de água quente muito significativa nessa região. Então aqui a gente vai ter uma grande concentração de água quente. E vocês sabem, né? Água quente favorece a transpiração, favorece a evaporação. Consequentemente, a costa leste australiana vai ser uma costa leste extremamente chuvosa, tá? Isso é uma situação normal. Aqui concorda que vai ter uma concentração de água fria? Galera, água fria favorece a concentração de oxigênio pela própria solubilidade dos materiais. Ou seja, essa água fria, ela vai fazer com que a gente tenha muito mais oxigênio nessa região,
atraindo grande quantidade de matéria orgânica. Sabe para que é bom matéria orgânica? Exatamente, alimento, alimento para peixe. Portanto, a pesca nessa costa oeste da América do Sul vai ser super facilitada. Países como Chile e Peru têm como um dos seus principais pratos o famosíssimo ceviche, que é um peixe cru, porque é um país que pesca muito. Aliás, quer arranjar briga, galera, entre peruanos e chilenos? Discute quem é o criador do ceviche. Os peruanos juram que são eles que criaram o prato, enquanto os chilenos juram que são eles, tá bom? Então percebam, ó, isso é um fenômeno natural. O ventalize empurrando essa água quente e fazendo subir água fria na costa oeste do Pacífico, na costa oeste da América do Sul, tá? O que seria o El Niño? Vamos entender? Só antes, ó, tira essa fotinho, né? Tira esse print de uma situação normal. Tendo a noção, então, o que seria a situação normal, a gente consegue depreender, né? Consegue aprender o que seria o El Niño. O El Niño é um fenômeno não periódico, a gente não sabe quando vai acontecer, pode ser que aconteça hoje, pode ser que hoje não, né? Mas esse ano, pode ser que aconteça ano que vem, pode ser que aconteça 3 anos seguidos, pode ser que aconteça, fique 10 anos sem acontecer. Não existe uma periodicidade, ou existe, e nós, seres humanos, ainda não tivemos a capacidade de aprender quando que ela vai efetivamente acontecer. Mas a gente percebe que geralmente acontece próximo da passagem do ano. Ou seja, se inicia em outubro, a gente vai percebendo que vai aquecendo as águas do Pacífico, já vou entender como. E em março está finalizando ali o El Niño. E pode começar uma laninha também que a gente vai falar, tá? O que seria esse El Niño? O El Niño ele acontece pelo enfraquecimento dos alísios. Ou seja, a célula de Walker, aquela que faz com que os ventos alísios empurrem as algas quentes superficiais do Pacífico, elas se enfraqueçam. Galera, se você não tem mais o alísio acontecendo, a célula de Walker acontecendo, o vento alísio ele vai deixar de se resfriar. Como assim? Na lousa passada, eu fiz para vocês, né, um desenho mais ou menos desse jeito aqui, tá? América do Sul, esquemática, e falei para vocês que as águas quentes aqui do Oceano Pacífico, elas estavam sendo empurradas pelo vento alísio. Lembra disso? Se não tem o vento alísio empurrando as águas quentes superficiais, a gente vai ter água quente ficando em cima do Pacífico. Ou seja, eu prefiro falar, não é que está aquecendo as águas do Pacífico, é que não está tendo ressurgência. Ou seja, o vento alísio não está empurrando as águas quentes superficiais para fazer acender aquela água fria da corrente de Humboldt. Então você vai ter água quente majoritariamente ali no Pacífico. Então é um não resfriamento das águas do Pacífico. Não tem ressurgência porque não tem vento alísio. Aquecimento do Pacífico, não resfriamento do Pacífico, tá bom? Nossa, pessoal, mas por que acontece? De verdade, galera, existem várias hipóteses. Pode ser, por exemplo, dinâmica natural dos ventos, pode ser pelos períodos de intensidade dos raios solares. A gente não tem uma comprovação científica sobre o fato e, obviamente, você, estudante de ensino médio, não precisa saber, porque nunca vão cobrar no vestibular para você isso, já que nem a ciência consegue explicar de maneira efetiva, tá bom? Mas então você tem menos ressurgência, não sobe água fria, o aquecimento do Pacífico. As consequências, galera, ó, se você não tem ressurgência, lembra que a ressurgência fazia subir aquela água fria, que tem mais oxigênio, atrai mais matéria orgânica, favorece a pesca. Pescadores no Peru e no Chile vão começar a ficar desesperados. Aliás, para quem não sabe, esse é o motivo do nome El Niño. El Niño é uma referência ao menino Jesus. Por quê? Os pescadores no Chile e no Peru percebiam que próximo ali da passagem do ano, próximo da época de Natal também, tinham anos que os peixes simplesmente sumiam. E por que eles sumiam? Eles pensavam, nossa, porque o vento alísio está menor, lógico que não. Eles pensavam, bom, está chegando próximo do Natal, a gente está sem os nossos presentes, sem os nossos peixes, isso quer dizer que é um castigo do menino Jesus, justamente porque do El Niño Jesus, porque está próximo ali da época de Natal, tá bom? Então prejudica a pesca no Peru e no Chile. Como a gente não vai ter, aqui estaria a Austrália, né? Mais ou menos. Como a gente não tem o vento alísio empurrando essas águas quentes para a costa leste australiana, a costa leste australiana vai ficar com água mais fria. Com água mais fria, naturalmente, evapora menos, a gente vai ter um período de seca no leste da Austrália. No Brasil, as principais consequências que a gente tem no sertão nordestino agrava ainda mais o regime de chuvas, ou seja, tende a ter secas ainda mais fortes, porque esse fenômeno, ele mexe completamente com a dinâmica de circulação dos ventos. Então a gente sabe que no sertão nordestino já é uma área de alta pressão atmosférica. Em ano de El Niño, essa alta pressão se intensifica ainda mais, empurrando e dificultando ainda mais a penetração de ventos úmidos na região. Enquanto sul e sudeste,
há uma tendência de ter um regime de chuvas maior e mais calor. Por quê? Se eu desenhar para vocês aqui, ó, nosso Brasilzão esquemático, galera, a gente sabe que grande parte das chuvas que a gente tem, tanto no sudeste quanto no sul do país, são ventos que provêm lá da Amazônia, a MEC, né, Massa Equatorial Continental. O vento alísio, quando ele existe, né, quando ele está forte, ele funciona como se fosse uma espécie de bloqueador da MEC, fazendo com que a MEC não consiga atingir o sul e o sudeste. Como não tem vento alísio, ou o vento alísio se enfraqueceu muito, a MEC ganha bastante força, que é uma massa extremamente quente e extremamente úmida, e consegue levar toda a sua umidade para a região sul e sudeste do país. Aliás, para quem é um pouquinho mais antiguinho aqui, deve lembrar, galera, que São Paulo, Sudeste, passou por um regime muito complicado no começo da década de 2010, por ter um regime de chuvas pouco efetivos, os reservatórios estavam vazios, o Cantareira, enfim, a reserva estratégica, né, teve que ser utilizada. A gente quase tomou água com barro, de verdade, porque os reservatórios estavam completamente vazios. O que salvou a gente naquela época foi justamente o ano de El Niño. O ano de El Niño, que enfraqueceu os alísios, fez com que a MEC conseguisse chegar com bastante força no sudeste e no sul, causando um regime de chuvas muito significativo, tá bom? Essas aqui são as principais consequências para a gente. Claro, vou colocar para vocês aí na tela as consequências. Olha as mudanças que a gente vai ter no mundo como um todo, e principalmente no Oceano Pacífico, tá? De novo, não há grande comprovação científica, grandes explicações como que cada um desses setores reage. O que a gente percebe é que há sim consequência entre essa modificação da célula de Walker, o enfraquecimento do vento alísio e essas consequências aí que são mostradas, tá bom? Tá, professor, beleza. E a Laninha? A Laninha não é uma referência a Menina Maria, Mãe Maria, tá? Não é. É só como se fosse uma oposição ao El Niño. E só você pensar como se fosse uma consequência oposta do El Niño. Se o El Niño é um enfraquecimento dos ventos alísios, a Laninha é um fortalecimento da célula de Walker, é um fortalecimento desses ventos alísios. E aí as consequências vão ser exatamente opostas. Não tem periodicidade, tem ano que acontece El Niño e não acontece Laninha, tem ano que acontece Laninha e não acontece El Niño, tá? Não existe uma... Tem ano que acontece os dois, tem ano que não acontece nenhum dos dois. E geralmente, acontece, galera, numa época do ano um pouco mais próxima ali do meio do ano, tá? Mas, de novo, não existe uma periodicidade muito clara. Quando isso acontece, os ventos alísios se fortalecem, tendo mais ressurgência. Ou seja, a Laninha não é um aquecimento do Pacífico, mas sim, como tem mais ressurgência, é um resfriamento das águas do Pacífico. E aí as consequências são exatamente opostas do El Niño. Por exemplo, se resfria mais as águas do Pacífico, consequentemente tem mais oxigenação, mais matéria orgânica, mais pesca no Peru e no Chile. A gente vai ter o vento alísio empurrando mais ainda a água quente para a costa leste da Austrália, promovendo grandes enchentes, grandes chuvas na costa leste australiana. Aqui no Brasil, o sertão nordestino ele tende a ficar mais chuvoso, tem mais chuvas do que o comum, enquanto o sul e o sudeste tendem a passar por regimes de secas e períodos de frio muito intensos, justamente pela dificuldade da MEC conseguir atuar. Vou colocar para vocês as consequências da Laninha, mas, de novo, percebam que a gente consegue o quê? Ver a causinha, que é a modificação da célula de Walker, mas não consegue explicar exatamente, e as consequências, que é justamente isso que o vestibular vai te cobrar. Beleza, galera? Deu para entender? Tira um print aqui, ó, que acho que é super importante. A Laninha é justamente o contrário dessas consequências, tá? Só pensar desse jeito, e é isso aí. Ok? Galera, espero que vocês tenham curtido a aula, curtido a explicaçãozinha, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.